E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje eu tô aqui munido da minha vassourinha bruxesca para trazer dicas para vocês assistirem filmes no Halloween, nesse feriadão aí que vai ter no final do mês. Eu trouxe 16 filmes e com certeza um desses filmes você ainda não assistiu e vai se interessar. Então vem comigo e vamos falar sobre esses filmes. Bom, eu trouxe aqui uma colinha sobre esses filmes, tá? São 16 filmes com a temática de feitiçaria, bruxaria, coven, tudo relacionado a esses temas, tá? São filmes que eu gosto muito, que marcaram muito a minha vida, marcaram muito minha infância, me deixaram com medo ou não, me fizeram dar risada, né? Então são 16 que eu gosto bastante. Por que 16? Porque eu quis. Né? Na verdade eu queria 15, mas eu montei uma lista, fui eliminando e depois que eu cheguei no 16 não consegui eliminar mais nenhum filme, porque eu achei que todos aqui são legais e aí eu acho que vai ter dica pra todo mundo, desde filmes pra família até filmes de terror ou de suspense, então vamos lá. Bom, o primeiro filme que eu quero trazer pra vocês é um filme chamado Häxan, A Feitiçaria Através dos Tempos. É um filme documentário falando um pouco sobre da época medieval, da caça às bruxas, né, de como as bruxas eram entregadas, julgadas e tudo mais, né. É um filme bem artístico, tá? Vou jogar minha carteirada aqui sim de cult. Mas é um filme muito interessante, porque o diretor, que o nome dele é Benjamin Christensen, é um filme dinamarquês sueco, né? Foi uma junção desses dois países para fazer esse filme. E o diretor, ele achou numa livraria o livro que era usado pelos católicos para a Santa Inquisição, que era o livro, o manual, né, para você identificar uma bruxa e julgar essa bruxa. Então ele leu esse livro e acabou fazendo um filme, né, um documentário falando sobre isso e traçando um paralelo com doenças mentais. Né? Então, como as doenças mentais às vezes acabavam sendo consideradas bruxaria, né, por causa daquelas pessoas, fora toda a problemática toda, né, que a gente já conhece, tal, que não sei o quê. Mas aqui eu acho que nesse filme é legal porque você consegue ver mais ou menos essa visão, né, e a gente consegue traçar um pouco desse paralelo e entender um pouco. Nossa, tem uma cena de uma velhinha, gente, dá dó, sabe, assim, uma velhinha. E aí é legal porque a gente consegue ver todo o preconceito da época, né, com pessoas velhas ou pessoas jovens e muito bonitas, né, então o que considerava essas pessoas bruxas e as superstições todas da época. Então ele fala mais ou menos, faz uma construção da narrativa, é bem legal, tem encenações, o diabo é muito engraçado desse filme, né, então eu acho que é bem legal, bem interessante, tem umas coisas bem interessante de filmagem, enquadramentos, parece uma pintura às vezes, né, uma ilustração medieval. Os atores têm uma feição muito característica também da época, então eu acho que é bem interessante, não perca. O próximo filme que eu vou trazer para você assistir e que marcou muito a minha infância, na verdade foram dois filmes que marcaram bastante a minha infância, que são filmes sobre bruxas, mas pra infância, tá? Eu não vou falar aqui de Harry Potter, não vou falar aqui de Mágico de Oz, né, que são filmes que tem bruxaria também. Vou falar de outros filmes. E eu vou começar leve, pegando leve, depois nas indicações eu vou subindo um pouco mais o nível, o tom, pra gente chegar nos filmes mais legais, né, os que eu considero mais bacanas também e que são mais de terror, tá? Então o primeiro que eu trago pra vocês é Abracadabra. Abracadabra é um filme que marcou bastante pra mim, porque eu acho muito divertido. Bem sessão da tarde, assim, dá pra mostrar pras crianças, apesar que eu tinha um pouco de medo da Bette Midler nesse filme. E sim, tem a Carrie Bradshaw, né, nossa eterna Carrie Bradshaw, a Sarah Jessica Parker, como uma das bruxas. Eu não lembrava que ela era uma das bruxas, eu revi o filme esses tempos, porque foi lançado o Abracadabra 2 esse mês,
E aí pra assistir o 2 eu revi o primeiro, gostei, já revi o segundo, gostei também, achei bem divertido. Então fica aí um pouco da dica pra vocês também. Eu acho esse filme divertidíssimo, a Bette Midler tá muito engraçada, de verdade. A Sarah Jessica Parker, ok, né? E a Nadine, Cat Nadine, é sensacional, amo ela também, né? E eu achei legal a forma como elas interagem, né? Então é bem interessante, assista. It's Halloween Eve, and they're back. Uh-oh. We're home. Are you boys a little old to be trick-or-treating? E já que eu trouxe a Abracadabra aqui, eu não poderia deixar de trazer Convenção das Bruxas. Convenção das Bruxas é um filme que me deu muito medo, tá? É um filme bem legal, né? Tem a nossa eterna e maravilhosa Angélica Houston. E ela tá como uma bruxa, assim, maravilhosa, né? E o que é a história? Um menino fica órfão, né? Vai morar com a avó. Eles vão tentar passar as férias num hotel, só que o menino descobre que nesse hotel tá tendo uma convenção de bruxas. Ele acaba sendo transformado em rato, e aí eles precisam lidar com isso. Tem uma cena memorável quando elas se revelam como bruxas, e aí você fica com aquele medo de que sua vizinha pode ser uma bruxa. É aterrorizante para uma criança, mas é bem interessante, bem legal, tem cenas memoráveis. Assistam. Grandma, it's me, Luke. Luke. They turned me into a mouse. Oh my. It was the Grand High Witch. O quarto filme que eu trago para vocês é As Bruxas de Eastwick. Nesse filme, 3 mulheres costumam se encontrar para conversar, beber, né? 3 amigas, bater papo, e elas falam bastante de homens, os defeitos dos homens, das paixões que elas já tiveram. E aí elas começam a enumerar coisas que elas gostariam de num homem, né? Que ele fosse. E elas acabam, desse jeito, invocando esse homem, que é aqui o Jack Nicholson, aliás, as 3 mulheres maravilhosas, né? Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Gente, não tem como não assistir esse filme. E elas acabam invocando esse cara, ele acaba conquistando elas, e tem um desenrolar bem interessante. É um filme bem divertido, bem sessão da tarde também, e bem bruxaria. Então, assistam. Who should we be looking for? He should be really handsome. Nice eyes. Now. O quinto filme dessa minha seleção é um filme que eu sou, ai gente, apaixonado. Eu choro toda vez que eu assisto esse filme. Eu acho lindo, acho a interpretação delas linda, a história linda, da magia à sedução. O Da Magia e a Sedução é um daqueles filmes que você pode assistir em qualquer idade em qualquer época da sua vida, que você vai acabar encontrando ali coisas relacionadas ao que você está vivendo, né? Na história a gente acompanha 2 irmãs que moram com suas tias porque a mãe morreu e não pôde cuidar mais delas, né, tal. Então elas vão morar com 2 tias que são maravilhosas também. E elas têm, né, essa tradição toda de bruxaria, de magia na família delas, só que elas acabam descobrindo que elas têm uma maldição na família, que todo homem que se apaixona por elas e elas se apaixonam por eles, acaba morrendo. E no dia da morte desse homem, elas acabam ouvindo um besouro o dia inteiro, até o cara morrer. Não é um spoiler, tá? Assim, pode assistir que é bem legal, eu acho lindo. E eu acho que é um filme bem legal para você entender o poder da palavra na feitiçaria e o quanto você precisa saber o que você quer, saber o que você está pedindo para que você peça certo, porque senão aquilo do jeitinho que você pediu vai vir, né? Então não vou contar o que acontece no filme, assistam, é maravilhoso, o final do filme é muito emocionante também. Eu sempre adoro. Nicole Kidman e Sandra Bullock nesse filme, assim, estão matando, né? Eu acho, assim, maravilhoso. Então assistam. Essa malcriada começou isto. Eu odeio. Abaixa o dedo, Kylie. Espero que pegue. Cata fora. Kylie. Em sexto lugar, um filme que marcou a minha adolescência. Sabe, Jovem Místico? Já não sou tão jovem assim, mas marcou bastante a minha adolescência, que é Jovens Bruxas.
Ó, esquece a nova adaptação do Jovens Bruxas, tá? Vamos pegar aquela mais antiga, porque é a mais legal. Nesse filme, uma jovem se muda para São Francisco e acaba conhecendo aí 3 meninas que são meio diferentonas na escola, né? E ela acaba descobrindo que essas 3 meninas são bruxas e elas estão procurando mais uma pessoa para completar o coven delas, porque elas precisam de 4, né? Uma para cada elemento. E aí ela acaba entrando para esse grupo, acaba sendo amiga delas, e elas acabam descobrindo que elas realmente têm alguns poderes, só que as coisas fogem um pouco do controle. É um filme muito legal, muito divertido, marcou muito a minha infância, queria muito ser bruxa igual a elas, né, de ter aqueles poderzinhos todos que elas têm ali, e mostra um pouco desses... que não dá pra usar bruxaria pra tudo, né? Então, eu achei bem interessante esse filme, e sempre vou aconselhar ele o resto da minha vida, então assistam ele também. Discover the dark side. You ever heard of invoking the spirit? Black magic. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. O próximo é um filme que tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Eu, particularmente, como profissional de direção de arte, de comunicação, como designer, eu gosto bastante, que é A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair, ele teve uma campanha de marketing muito inovadora no mundo todo, né? Eles começaram a distribuir cartazes e anúncios e fizeram até um site sobre 3 rapazes, 3 jovens, né, na verdade, que sumiram numa floresta porque eles foram fazer um estudo, uma busca por uma lenda de uma bruxa que morava nessa floresta, e eles acabam sumindo. E aí, depois de um tempo, eles acabam encontrando uma fita que esses jovens acabaram gravando nessa busca pela bruxa, né? E aí, esse é o filme que a gente assiste, né, sobre essa fita. É um dos filmes que popularizou o found footage, que são essas fitas encontradas, né, com conteúdos teoricamente verdadeiros. Então eu achei um filme bem legal, você não vê a bruxa em momento nenhum, mas é extremamente assustador. É legal para mostrar que o desconhecido, aquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga, que você não tem explicação, é realmente o que nos dá mais medo, né, que amedronta as pessoas. Então é um filme muito interessante, muito legal. Pode ser que ele não tenha envelhecido tão bem, né, porque hoje found footage é comum, arroz com feijão. Mas é um filme muito legal, super recomendo. Esquece, fica aqui a dica, esquece o 2, tá? Todos os outros, assista só o primeiro. Just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. Tell me where you are, Josh! O próximo é um dos filmes que mais me surpreendeu, assim, na minha vida. É um filme que eu não tava dando nada quando eu comecei a assistir, e quando terminou eu falei, gente, esse filme é maravilhoso, que é A Chave Mestra. A Chave Mestra é um filme que a gente acompanha a história de uma enfermeira que vai para uma casa na Louisiana, se eu não me engano. Ela vai para uma casa cuidar de um senhorzinho, né? E aí nessa casa só mora esse senhorzinho com a mulher dele. E a mulher dele é meio estranha, esse senhorzinho também é bem estranho, e aí algumas coisas começam a acontecer. Ela tem uma chave mestra, né, que é aquela chave que abre todas as portas da casa, mas essa chave, curiosamente, não abre determinadas portas. Então começam a acontecer umas coisas bem estranhas, tá? E eu já vou dar aqui um pequenino spoiler que esse filme envolve voodoo, né, magia voodoo, e é muito interessante, muito legal, super recomendo. Se você ainda não assistiu, assista. É um filme que vai te surpreender bastante. Tem um plot twist bem legal também. Então, não esqueça de ver. Kate Hudson, ó, maravilhosa. Terrible parish. That's the swamps. For 1,000 a week, I'll survive. 25 years old. What's wrong with a little change? Hello? Take good care of my husband. Stroke pretty much paralyzed him. I admire you, what you do. Hi, Ben. I'll be taking care of you for a while. Ben, you're hurting me. There you are. Time for his remedies.
O próximo filme, ele reinventa, mostra pra você uma outra visão sobre um determinado conto dos irmãos Grimm, e esse filme é Maria e João. Ué, mas não era João e Maria, mas agora é Maria e João? É isso mesmo. E eu vou te explicar por quê. Nesse filme, a protagonista é a Maria, né? E esse filme traz toda essa visão do feminismo na bruxaria, é bem legal, bem interessante. Ele reconta essa história que a gente já conhece, né, da bruxa que mora na floresta e atrai as crianças para comer essas crianças, né? E com a casa de doces, o caminhozinho de doces, então são crianças que normalmente eram famintas por causa de guerra, por causa de pobreza mesmo, né? Então essas crianças são atraídas e aí esses dois irmãos são atraídos para essa casa dessa bruxa. A casa, gente, é uma coisa mais linda, assim, de arquitetura. Uma coisa linda, uma cabana linda, assim, eu adoraria morar nessa casa. E é legal, a atriz que faz a bruxa é maravilhosa, tá? Ela é aterrorizante mesmo, assim, é bem legal. Ela tem duas versões, né, dela, tal. A atriz Sofia Lillis, aquela que fez o It, tá nesse filme, ela é a Maria. E esse filme é bem legal porque mostra um pouco dessa parte de passar as coisas para as novas gerações. Tem uma história bem interessante, tá? Ainda é baseada na história de João e Maria, que aqui ganha o protagonismo da Maria, né? Então você tem que assistir, é um filme bem legal. Essa visão de bruxa, esse estereótipo da bruxa que eles usam aqui é muito legal, com os dedos todos cheios de carvão, porque ela mexe bastante com cozinha, né? Então é bem legal, vocês têm que assistir, não percam. What did you do with him? All that is left is to make him. O próximo filme é um filme de um diretor que eu gosto bastante, eu gosto de todos os filmes que ele faz. Ele tem uma experiência bem grande em terror, que é o Sam Raimi, e o filme é Arraste-me para o Inferno. No Arraste-me para o Inferno, a gente acompanha uma moça, né, que trabalha com concessão de empréstimo numa empresa. E como ela tá indo muito mal nesse emprego, porque ela tem um coração muito bom, né? O chefe dá uma carcada nela bem forte, né? E aí, para impressionar o chefe, ela acaba negando o seu primeiro empréstimo. E esse empréstimo foi para uma senhorinha. E o que ela não sabia é que essa senhorinha é uma bruxa. E aí joga uma maldição nela, joga uma praga nela. E as coisas começam a se desenrolar de uma forma muito frenética. O final é um final bem interessante também, eu acho que é um filme bem legal para assistir. E tem umas cenas bem gore, se prepare, tipo vômito na boca. Umas coisas bem estranhas assim também. Mas é um filme super legal, então eu super recomendo para vocês. The question. Where will I live? I'm really sorry. Never have I begged for anything, but now I humble myself Mrs. Ganesh, before you. please. I beg you. Please let go. Please let go. Security! You shame me. Soon it will be you who comes begging to me. O próximo filme é um filme que talvez você fale assim, mas será que... Por que ele se enquadra aqui, né? É um filme de terror, simplesmente, não tem nada de bruxaria, de misticismo, né? E é um filme que eu gosto bastante também, eu acho que surpreendeu muito todo mundo que assistiu. Ele inaugurou aí uma carreira espetacular do seu diretor, né? Que é o Jordan Peele. Foi o primeiro filme do Jordan e revelou também o Daniel Kaluuya. E esse filme é Corra. Nesse filme a gente acompanha, né, a jornada desse rapaz negro que namora uma moça branca e ele vai conhecer pela primeira vez a família da namorada dele, né? Vai passar um final de semana lá, tal, conhecendo as pessoas de lá.
Só que as coisas são meio estranhas, né? Ela não fala muito da família, tem uns lances estranhos com a família. Quando ele chega lá, tem umas situações meio estranhas que ele acha que ele não sabe se é puro preconceito ou se tem alguma coisa a mais ali. E aí, o lance da magia é que existe uma coisa que essa família faz, que envolve magia, e aí vocês vão ter que saber aí, assistindo o filme, o que acontece durante o filme. Mas é um filme muito legal. O Jordan Peele tem uma direção assim impecável. É um terror um pouco mais psicológico, e é legal porque tem todo esse teor de preconceito, né, principalmente sobre o corpo negro, né? Então eu acho bem interessante, bem atual, né, inclusive. Então eu super recomendo que você assista. So how long has this been going on? This thing. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good at you. O próximo filme da nossa lista é um filme que fez muito sucesso de crítica e de público, que é Hereditário. Nesse filme a gente acompanha o luto de uma família que acaba perdendo a matriarca, né, que é a mãe da mulher. Toni Collette nesse filme tá assim maravilhosa, amo Toni Collette. E ela faz a mãe, né, dessa família que acabou perdendo a mãe, que ela não se dava tão bem com a mãe. E aí algumas coisas começam a acontecer depois da morte dessa mulher. Alguns amigos dessa mulher começam a vir e fazer umas coisas estranhas. Existe uma menininha, né, dessa família, tem um casal de filhos, né, essa mulher, e começa a acontecer umas coisas muito estranhas com esse casal também, e o filme tem uma reviravolta muito interessante. Um pequeno spoiler que eu vou dar pra vocês, é um filme de culto, tá? Então a bruxaria tá nesse culto, e no que esse culto faz, né, que eu acho que é interessante. Então assista pra saber, é um filme maravilhoso. Também trouxe muitas coisas interessantes pro gênero do terror, né? E fala um pouco dessa hereditariedade da magia, da feitiçaria, da bruxaria. Então eu acho que é um filme bem interessante. Então assista. Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Tina! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Please stop! Mom, what's happening? Make it stop! Make it stop! I just don't want to put any more stress on my family. O próximo filme é um dos que entram com certeza no top 10 de filmes mais legais que eu já assisti na minha vida, que é A Bruxa. A Bruxa é um filme que trouxe muita novidade para um gênero tão saturado que é o terror, né? Principalmente o terror psicológico. E A Bruxa é um filme que revelou a Anya Taylor-Joy, maravilhosa, né? Sem comentários. Acho que hoje ela já mostra todo o talento dela, mas esse foi o primeiro filme que ela fez. E revelou, e foi o primeiro filme também do Robert Eggers, que é um diretor assim magnífico. Só com uma vista, uns planos longos, assim, uns planos mais distantes, com esses enquadramentos mais distantes, a cor bem desaturada do filme. É uma coisa muito interessante graficamente. É muito lindo o filme, né, sonoramente também. Então é legal, se você conseguir assistir com um fone de ouvido, vai ser bem interessante a experiência. E a gente acompanha a história de uma família que é banida de um vilarejo por suspeita de que uma das meninas, que é a filha, né, mais velha da família, que tem 3 filhos. 3 filhos? Não, tem 4 filhos. Denunciada como bruxa. Mas aí as pessoas não sabem muito bem se ela é bruxa, se ela não é. E aí coisas começam a acontecer, eles saem e acabam se fixando numa clareira na floresta, né, longe desse vilarejo, acabam construindo uma casa e morando ali. Só que nessa floresta mora uma bruxa, na verdade, né? Então mora uma bruxa ali
e coisas estranhas começam a acontecer, tem umas coisas bem interessantes, assim, cenas memoráveis, muito legal. Não deixe de assistir, é um filme que inaugurou um novo gênero dentro do terror, que é esse terror um pouco mais psicológico, que você não vê tanta coisa, sem jumpscare, filmes lentos, de arte mesmo. Tô jogando aqui sim a minha carteirada de cult, né? Não sei se eu sou cultista, mas tô jogando aqui sim a minha carteirada, e é um filme imperdível para quem gosta de filmes de bruxaria, então você tem que assistir. O próximo é mais um filme que divide muitas opiniões, tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Eu amo, que é Midsommar. Midsommar é o filme que traz pra gente essa belezura de atriz que é a Florence Pugh. Ela é maravilhosa nesse filme, ela tá belíssima, tá excelente. A gente acompanha, vê na expressão dela, ela mostra todo esse poder dela de atriz. E a gente acompanha, ela tá tendo uns problemas, tá entrando em depressão, porque a família dela, a irmã dela se suicida e mata os pais junto, né? E ela acaba entrando em depressão. O namorado dela precisa fazer uma viagem para estudar um culto, para fazer a pós-graduação dele, né, um estudo dele. E aí ela se convida para ir junto. Só que os amigos não gostam muito dela, né? O namorado está prestes a terminar com ela, só que ela acaba indo junto. O namorado acaba topando porque ele percebe, né, que ela está numa situação difícil, perdeu os pais, perdeu a irmã, né, tá entrando em depressão, então ele resolve levar ela. Só que essa cidadezinha, esse vilarejo, eles têm meio que um culto deles, pagão, né? É um filme excelente para você entender mais ou menos a dinâmica de um culto pagão, né? De celebrações da roda do ano, né? De solstício, tá? É claro que é um filme de terror aqui, tá? As coisas são bem exageradas, mas é legal para você ter um pouco dessa sensação, talvez até de um olhar mais ocidental que a gente tem, né? Sobre um olhar mais preconceituoso, né, que a gente tem sobre essas culturas. Mas é um filme bem legal, é bem chocante, tem cenas bem fortes, né, mas é bem legal. O final é um final um pouco enigmático, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta. O destaque que eu dou aqui são para cenas porque eles tomam bastante droga, assim, ervas alucinógenas, né, e o efeito quando eles estão sobre a influência dessas ervas alucinógenas é bem interessante. Eu acho um filme muito legal para assistir e vocês também não podem perder. I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. No próximo filme eu vou de novo dar a carteirada de cultista de filme cult aqui, que é Suspiria. E aí aqui a gente tem os dois filmes, tá? A gente tem o filme original e a gente tem a regravação que foi feita recentemente com a Dakota Johnson. Eu não sou muito fã da Dakota Johnson, mas nesse filme ela tá bem legal, tá? É um filme italiano, né, do Dario Argento, o original, que também faz parte de um movimento chamado Giallo, do cinema italiano, que são filmes de terror bem coloridos, é bem interessante a forma como eles filmam, a forma como eles tratam as histórias. E a gente acompanha uma dançarina, no original é uma dançarina de balé, e na adaptação, na regravação, é uma dançarina de jazz, meio contemporâneo, né? Então a gente acompanha essa menina indo para uma escola de dança, muito conceituada, fazendo um teste, passando para entrar nessa escola de dança, e aí dança com bruxaria, aí eu acho que tem muito a ver, né?
E ela acaba passando nesse teste e entra para essa escola. E é uma escola que você fica... como se fosse um internato de dança, né? Ela fica morando na escola e fazendo as aulas todas de dança. No filme original, é bem psicodélico, bem característico do Dario Argento. Ele tem uma forma muito peculiar de filmar, uma forma muito peculiar de visão artística, que eu acho bem legal. Na regravação agora mais atual, a gente tem, além da Dakota Johnson, a Tilda Swinton, que tá maravilhosa, perfeita, amo ela, a interpretação dela tá 10. E aí, esse filme faz parte de uma trilogia, né, que é uma trilogia das mães, que a gente fala, né, tem a Mãe das Lágrimas, a Mãe, são 3 filmes, e nesse filme a gente vê a primeira dessas matriarcas da magia, e ela começa a descobrir que, na verdade, tem alguma coisa estranha nessa escola, parece que tem uma suspeita de culto, de coven, e aí ela acaba descobrindo que essa escola ela é dirigida por um coven de bruxas. E é um filme muito legal, muito interessante. Assistam os 2, tá? Porque eles têm dinâmicas de história, direção de arte e finais diferentes, então é bem interessante você assistir os 2. Tem uma cena de dança, gente, no segundo não, né, na regravação, que é assim, nossa, é o ápice. Que enquanto a menina vai dançando, a outra vai sofrendo, vai sentindo dor, numa tortura, e é muito interessante, então assistam. Three mothers, pre-God, pre-devil, Mother Tenebrarum, Mother Lacrimarum, and Mother Suspiriorum. Darkness, tears, and sighs. You're making some kind of deal with them. I don't know what you're talking about. O último filme, mas não menos importante, é um filme que eu nunca ouvi falar, nunca conheci. E olha que eu fuço bastante em filmes, adoro filmes, e depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei louco pra assistir. Eu soube dele depois que eu comecei a estudar, né, coisas sobre bruxaria, magia, né, e aí muitas pessoas indicavam esse filme, e aí eu resolvi assistir e foi assim, arrebatador pra mim, que é A Dark Song, Vozes na Escuridão. Nesse filme, a gente acompanha a saga de uma mulher que perdeu, de uma forma bem trágica, o seu filho, né, por violência e tal. Não vou explicar muito a história aqui. E ela está procurando um mago para fazer um ritual para ela conseguir falar com esse filho, tá? E aí ela começa a procurar, tal, acha, né? E esse ritual específico é um ritual que realmente existe, que é o Abramelin, se eu não me engano. É um ritual para você falar com o seu anjo guardião, né? Poucos magos no mundo conseguiram fazer esse ritual, mas é um ritual cabalístico bem interessante assim também. E aí ela procura uma pessoa para fazer isso porque ela quer falar com o seu filho, né? E ele é um ritual bem desgastante. Você tem que passar dias fazendo o ritual, você tem que alugar uma casa com determinada quantidade de cômodos, porque cada cômodo você vai ter que fazer um ritual diferente para fazer anulação de uma coisa diferente, ou para você conseguir falar, fazer um determinado conceito que precisa ser tratado nesse ritual. É um ritual desgastante, é legal porque além de ser um ritual verdadeiro, né, não sei exatamente se no filme é verdadeiro, mas o ritual realmente existe. Ele é um ritual que mostra o tanto de energia, de preparo, o tanto como isso é sério, né? Então é um ritual bem desgastante para os dois, né? Tanto para ela quanto para ele. E aí ele vai descobrindo, ele acaba topando, né? Mas aí ele vai descobrindo tal que tem alguma coisa estranha na história dessa mulher aí, que ela tá escondendo alguma coisa, né?
E aí, quando as coisas se revelam e o ritual se concretiza, gente, é uma cena linda no final, linda, linda, linda. E eu acho que é uma mensagem final muito bonita também, tá? Eu acho que vale a pena assistir, é um filme muito interessante. Não é um filme muito fácil de achar, mas se eu conseguir achar, eu acho que vocês conseguem também. Assistam, é lindo e você vai entender muito dessa ritualística da magia e o quanto isso é desgastante para quem tá fazendo, para quem tá vivenciando aquilo também. Então, é isso. Pure. And may all my transgressions be washed like transgressions. This is real stuff we're playing with. Real angels, real demons. Make me trust you. How do we know that it started? You'll see it soon enough. Bom, gente, essa é a minha primeira lista de filmes aqui indicadas para o Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana está sendo bem divertido falar um pouco sobre Halloween aqui para vocês. Já falei sobre um pouco da história, já fiz review de baralhos aqui interessantes. Então, espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui no comentário qual filme você gostou, qual você não gostou, que você tiraria da sua lista, qual que você vai assistir no Halloween, né? Coloca aqui. Se você tem alguma outra dica interessante sobre esses temas, coloca aqui embaixo também nos comentários. Depois você me conta aí, depois que você assistiu, os que você não assistiu, o que você achou, se você concorda comigo, se você gostou, se entrou para sua lista de melhores filmes. E aí a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!